Olá! No programa de hoje, o tema abordado é cidadania. Você é cidadão? Cidadã? Tem certeza? No programa de hoje, estamos recebendo o professor da UNEB, Juraci Marques. Olá, Juraci. Oi, Flávio, tudo bem? Juraci, o que é que a gente pode falar para as pessoas que estão assistindo? O que é a palavra cidadania? Cidadania tem a ver com a nossa vida na cidade, nosso comportamento, a nossa ética, os nossos desejos, os nossos sonhos. É tudo que envolve o nosso comportamento nas cidades. Na sua opinião, por que a nossa sociedade sofre para encontrar bons cidadãos? Bem, a sociedade hoje vive uma crise de valores absurda, né? A gente está vendo aí, hoje, por exemplo, o comportamento islâmico, né? Ser muçulmano na Europa é motivo de grande sofrimento. Você hoje pegar um jovem para ter esperança no Brasil, com tanta corrupção, tanta informação ruim. Então, é como se nós tivéssemos perdido algo muito especial da nossa vida, o que é uma grande ilusão, porque nós precisamos recuperar essa estima de viver em sociedade, a alegria de viver em sociedade, mas as informações que chegam é de que as coisas estão ruins e que a vida está ruim. Então, hoje, a cidadania é como se ela sofresse de um mal incurável, né? E as pessoas estão entrando nessa vibração de que as coisas não vão bem. Consequentemente, a cidadania é um ato impossível, né? O que é algo muito estranho, porque viver é um dom maravilhoso, é um presente maravilhoso, e nós precisamos transformar a vida num ato sublime, num ato de alegria, num ato de felicidade. E não nesse ato de desespero, de tristeza, de desesperança que a gente vive hoje. A nossa equipe foi às ruas pegar alguns exemplos de anticidadania. Roda o VT. Oi, Flávio, tudo bom? Nós estamos aqui na rua para escutar do pessoal o que para eles mais incomoda do comportamento dos outros, que são tidos como bons cidadãos. Nós também vamos escutar a receita para ser um bom cidadão. Vamos nessa? Você se considera um bom cidadão e por quê? Eu me considero um bom cidadão, pelo menos tento ser, né? Porque sempre estou de olho principalmente na minha ida e vinda, na rua ou dirigindo, sempre penso também nas outras pessoas que estão comigo no trânsito, porque a gente sabe que tanto no trânsito como nas vias normal andando, não tem só a gente, então a gente tem que pensar em si no outro. Então eu sempre tento conciliar o meu direito de vir com o direito da outra pessoa para tentar manter a convivência em sociedade mais tranquila. Você falou das suas idas e vindas, dessas idas e vindas, o que mais te incomoda no comportamento dos outros? O problema fundamental hoje é a educação, tanto no trânsito como na vida social em geral. O senhor se considera um bom cidadão? Me considero, sim. Por quê? Procuro manter o respeito. Eu entendo que o meu direito começa onde termina o direito da outra pessoa, entendeu? Em todos os sentidos. E o que para o senhor mais incomoda no comportamento dos outros? Se eu está andando pela rua, o que mais incomoda em relação a ser bom cidadão? Olha, me incomoda, por exemplo, a questão da educação no trânsito. É muito comum na faixa de pedestre, às vezes o motorista ele não para de imediato quando o pedestre quer passar, entendeu? Eu mesmo procuro parar em todas e eu gosto de aplaudir quem faz isso, entendeu? Outra coisa é a questão de jogar lixo na rua. Muitas vezes a gente anda um pedação, uma longa distância, com um pedaço de papel na mão, no bolso, para não jogar na rua. Tudo isso é questão de cidadania. Você se considera uma boa cidadã? Eu me considero sim uma boa cidadã e também uma boa mãe, que é importante para ser cidadã ter uma educação doméstica boa. Então eu tenho certeza que eu sou uma boa cidadã. E o que para você, o que mais incomoda quando você está na rua, passando assim, o que mais te incomoda do comportamento dos outros? A coisa mais estressante, que chega a tremer de indignação, é quando você vê um idoso que não consegue atravessar a rua, ou quando tu vê uma pessoa empurrando o carrinho de bebê, que alguém parou o carro no degrau que é para ela subir o carrinho, ou com uma cadeira de rodas. E isso é de tremer, porque a pessoa que parou o carro, ela viu que tem ali a elevação para subir um carrinho, uma cadeira de rodas, alguém de muleta, ou alguém até que possa não ser especial, mas pode estar naquele momento. Outra coisa terrível é quando você vê ou uma gestante ou um idoso no ônibus, aí tem uma criança, alguns estudantes assim que vêm sentados e ficam meio que fingindo que não lhe viu para você vir em pé. A estrada inteira. E o que fala educação doméstica? Às vezes vem com a mãe ou com uma pessoa responsável que segura a mão para a criança não levantar, o que deveria ensinar a criança. A gente não tem educação doméstica e a gente tem a tendência a ser ruim cidadão em virtude disso. Você se considera um bom cidadão? Sim, com certeza, porque a cidadania faz parte da sociedade. Portanto,
todas aquelas pessoas que se consideram cidadão produzem um Brasil melhor. E para você, o que é ser um bom cidadão? Ser um bom cidadão é respeitar uns aos outros e ser digno de si mesmo. A cidadania está ligada a direitos, mas nem todo mundo conhece os seus direitos. Isso atrapalha em sermos bons cidadãos? Flávio, eu acho que o direito até nós conhecemos. Eu queria só dar um exemplo das prisões, né? As pessoas sabem que ninguém vai ter uma vida, uma socialização vivendo amontoado como está. Então, qual é o direito, por exemplo, das pessoas que foram presas frente a esse projeto de recuperar algum criminoso? Então, eu sei que as cadeias não recuperam, o prefeito sabe, o deputado sabe, o presidente da República sabe, o presidente do Supremo Tribunal sabe. E por que é que a gente não faz nada? Nós sabemos que uma criança que não tem acesso a lazer, a cultura, a educação, pode cair no campo da marginalidade. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que as pessoas têm direito, o jovem tem direito a isso. Mas por que é que a gente não protege esse direito? Então, saber sobre o direito não é necessariamente a grande questão da cidadania. Nós precisamos de algo diferente para que a cidadania ela aconteça, né? Ela, de fato, tenha uma ressonância na vida das pessoas, né? Então, eu acho que conhecer o direito não é a grande questão, ter direito também não é a grande questão. É a gente, na prática, efetivar esses direitos. Por exemplo, não temos dinheiro para muitas coisas. Por exemplo, por que nas periferias nós não temos cinema, né? Não temos teatro, dança, música, parques? Porque não tem dinheiro. Para fazer a Copa do Mundo nós tivemos um volume de dinheiro absurdo. Então me parece que a cidadania ela corre um sério risco, né? Que é o uso que quem está no poder faz do que é o nosso direito. Né? Então, no caso do Brasil em particular, nós vivemos assim um abandono absurdo com o direito do cidadão e da cidadã. Eu diria que hoje, parte do que nós precisamos para desenvolver a cidadania de crianças e jovens e dos adultos e dos velhos está sendo refém de uma lógica de sociedade que está muito mais atrelado a uma lógica de poder corrupto, né? Quanto do dinheiro está sendo desviado e que poderia estar ajudando essas crianças no seu processo de desenvolvimento do seu comportamento social, né? Então, direito temos, leis temos, mas falta no país uma lógica para a efetivação desse direito. No caso, o dever deles de cumprir. Exatamente. Né? Agora, por que não se cumpre? Só porque eles não fazem? Não. O cidadão brasileiro, tão omisso, nós estamos passivos diante de muitas coisas, né? Então, apesar de nós termos tido fenômenos como ir para as ruas, tirar o colo, né? Ou os black blocs que recentemente tiveram as ruas, os jovens, esses comportamentos sociais explosivos, eles até impressionam, mas depois cessam. A cidadania, ela é um exercício cotidiano. O cidadão precisa fazer do seu cotidiano um ato de cobrança dos seus direitos. Né? Isso são todos os dias. E nós não temos que brigar apenas para assegurar que um idoso tenha direito a um assento no ônibus. A gente precisa estar juntos para assegurar que ele tem direito à saúde, à educação. A gente precisa brigar para que os nossos jovens tenham acesso à dança, ao teatro, ao cinema, à música. Arte, esporte, né? Lazer em geral. Exatamente. Então, acho que se a gente ainda continuar com o comportamento de, na explosão, exigir algo e depois se acalmar, não há a efetivação da nossa cidadania. O cidadão ele precisa fazer do seu ato, né, cotidiano uma exigência da sua qualidade de vida. Né? Então, me parece que a cidadania, o exercício tem que ser como tomar água, ler um livro, caminhar, ter contato com o sol. Então, não, contato com o sol não. Tá muito quente, né? Não, esquece essa parte. Contato com o sol de jeito nenhum, esquece isso. Professor, até que ponto esse jeitinho brasileiro atrapalha a cidadania? Bem, o jeitinho brasileiro é conhecido no mundo inteiro, né? Eu já tive a oportunidade de sair para alguns países e sempre nos conhece com esse jeitinho, né? Até em alguns momentos assusta, em alguns lugares é tido como
um comportamento de uma esperteza que chega a beirar a desonestidade. Em outros lugares é valorizado como um jeito criativo, alegre de encarar as dificuldades da vida, né? Mas o povo brasileiro, ele me parece que é um povo que tem uma grande qualidade e um grande defeito. A grande qualidade, nós somos uma nação que, apesar das dores, né, a gente não perdeu o riso, não perdeu a alegria, a gente ainda abraça, a gente beija, a gente tem uma esperteza fantástica, né? Eu tenho um amigo que acabou de vir de Salvador, disse, rapaz, eu não volto em Salvador. Eu falei, por quê? É muita alegria, né? Então isso é para ser celebrado. Essa alegria, em hipótese nenhuma, pode ser apontado como um comportamento da desonestidade, né? Mas o jeitinho brasileiro que talvez incomode, talvez seja essa desonestidade em escala menor, que é tratada como algo comum, né? Então, corrupção não é a prática do Eduardo Cunha ou dos políticos que a gente está vendo sendo denunciado no Mensalão, no escândalo da Petrobras. A corrupção, ela é, em escala menor ou maior, aquele comportamento que desvia das normas, né? Que fere direitos, que de alguma sorte trapaceia alguém, né? Então, me parece que essa face do jeitinho brasileiro é algo muito ruim. E aí o cidadão e a cidadã, nós precisamos tomar a consciência de que não é ético denunciar os políticos que estão aí beirando a corrupção deslavada e a gente não ser capaz de, por exemplo, ao receber um dinheiro a mais num troco, não devolver, né? Cortar uma fila para pedir um amigo para pagar a sua conta, ultrapassar pela direita. Esse aspecto do jeitinho brasileiro, eu acho, me incomoda bastante, Flávio, e eu acho que nós precisamos mudar nesse aspecto. Por outro lado, eu acho que nós temos no jeitinho brasileiro, nessa alegria, nessa vontade de ter um país diferente, sabe? Não perder a alegria, o sorriso, essa força que a gente tem. Isso que é o nosso jeito brasileiro, de fato, isso a gente não pode perder nunca. O que você é quando ninguém está te olhando? A nossa repórter Maria Yamakawa foi às ruas colher, claro, as dúvidas e perguntas da sociedade. Roda. A gente sabe que o Brasil tem um histórico de corrupção, né, desde a época que era colônia de Portugal. Então, essa história corrupta, ela também acabou se tornando uma herança nos dias de hoje. Hoje a corrupção no Brasil é um problema cultural por conta do histórico do país. Eu não acho que a corrupção seja uma coisa cultural do povo brasileiro. Essa história, ela tem dois motivos. O primeiro é que a gente fala que para o Brasil veio criminosos, etc, etc, etc. O Brasil recebeu na história de recepção de imigrantes pessoas que na Europa foram tratados como condenados. Vieram ciganos, vieram judeus, vieram e outros povos que no nosso país vieram pagar penas tal. São os degredados, como a gente conhece, né? E se supõe a isso a história de que a base da sociedade ela é uma base corrupta. Gente, o povo brasileiro é um povo que tem uma alma extraordinária. Quem conhece o povo indígena sabe da alegria, do processo de humanização, da relação de respeito com a terra, com o corpo, com a vida do nosso povo indígena que nós temos. A base é isso, né? Nós recebemos o povo negro, que é um povo que tem um respeito muito grande pelos rios, pelas matas, pelas florestas, pelo corpo, né? Então, a constituição da sociedade brasileira, ela é múltipla. E a corrupção, ela não tem a ver, na minha concepção, com essa base formativa da nossa sociedade. Eu queria saber do convidado no estúdio se é possível, o que é possível fazer para que possamos ter estudantes e uma sociedade jovem, cidadã de fato, que não seja no discurso, mas na prática, no dia a dia, em todos os lugares da nossa cidade. Bem, que pergunta interessante, porque eu acho a juventude, assim, a juventude ela é bonita. Né? Eu tenho essa mania de admirar a juventude brasileira, né? Ela é inteligente, ela é criativa, esteticamente um corpo maravilhoso, né? Corpos, alguns tatuados, outro usando piercing, outro não usa isso.
Então a juventude brasileira é uma juventude bonita e que traz a marca da esperança, da alegria. Eles têm mostrado nas ruas como a juventude pode fazer a diferença, né? Nós temos visto aí, desde os primeiros escândalos de corrupção no nosso país, a juventude mostrando a cara, tirando o presidente, questionando estruturas de poder, de violência. Então, indiscutivelmente, a juventude ela é portadora da grande esperança de transformação no nosso país. Óbvio que nós precisamos alimentar essa juventude com as coisas que ela merece, né? Eu, por exemplo, quando olho nossas cidades, não vejo nada para a nossa juventude. Cadê o teatro para nossos jovens? Cadê o cinema? Né? Cadê a boa música? Cadê a dança? Cadê o hip hop? Cadê as ferramentas para que essa juventude se alimente dessa esperança? Então, nós, cidadãos e cidadãs, precisamos proteger os nossos jovens, porque, de fato, eles portam a esperança. E eu tenho uma mania de ficar admirando e também, quando possível, participar, porque são jovens bonitos, jovens inteligentes, jovens criativos e que eu não tenho a menor dúvida. A história do Brasil, a história de mudança do nosso país vai passar pela mão da nossa juventude. Isso, indiscutivelmente, é o que eu penso e acredito e tenho esperança. Por que nos transformamos quando sentamos em frente ao volante de um veículo ou na frente de um computador? Olha, Flávia, eu acho impressionante. Eu sou psicanalista também e uma coisa que me chama muita atenção no comportamento, você já percebeu, quando a gente bota um óculos escuro, algo muda, né? É como se a gente se protegesse de alguma coisa, né? Talvez a blindagem de um carro também transforme algo em nós. E mais do que isso, o que é mais impressionante, quando a gente está atrás de uma tela do iPhone, de um computador, essas figuras se transformam totalmente. Mudam. Loiro, e aí negro. entra um jogo do comportamento humano que é bastante interessante. Quando esse comportamento ele está dentro da individualidade, que envolve a sexualidade, por exemplo, né? E que é uma coisa muito particular, do jogo de sedução, de paquera, que não envolva crimes, como é o caso da pedofilia e outras práticas que estão tipificadas como crime, esse jogo, essa transformação é para tamponar o vazio que cada um vive, né? Os medos que cada um tem, as frustrações, as dificuldades e tal. Mas quando essas práticas violam direitos, quando elas, o nosso comportamento transgride, né? E aí nós temos um grande problema. Mas eu acho que o comportamento transformado, se a gente pudesse pensar assim, no carro, é impressionante, primeiro, a violência das pessoas no trânsito hoje, né? Aí a gente pergunta por quê? É porque um ser humano... hoje, as cidades que cresceu a tal ponto, Flávio, pegar um trânsito de 2, 3 horas, uma pessoa que já está altamente marcado por essa crise que a gente vive e tal, então nós temos um descompasso ali. Então, o que muda nas pessoas é o que está dentro delas. E, na verdade, não é uma mudança. Algo que está dentro sai, infelizmente, num trânsito, às vezes sai uma pessoa agressiva, um comportamento estúpido, uma prática que fere, intolerância e tal. Então, a gente precisa, eu sempre defendo o seguinte, nós chegamos numa fase que precisamos cuidar da gente, para que o motorista seja um motorista sério, um cidadão com práticas sociais aceitáveis. Que um jovem que esteja fazendo uso das redes sociais faça isso de forma séria e tal. Então, me parece que nós precisamos cuidar da alma das pessoas, não é? Porque não é que se transforma, algo sai. Infelizmente, o que está saindo é um ser humano que está, eu diria, bem descompassado, marcado por uma civilização que está dando indícios de que algo está errado entre nós. O Rivotril é o remédio mais consumido do mundo. As pessoas estão tomando ansiolíticos, antidepressivos. Por que isso, né? A gente está precisando cuidar das pessoas e me parece que a cidade, que deveria ser um lugar de prazer, né, onde cada um de nós pudéssemos viver a nossa vida de forma saudável, a gente está, infelizmente, vivendo algo não saudável. E isso aparece atrás de um óculos escuro,
atrás de uma lataria de um carro e atrás de um computador. O que você é quando ninguém está te olhando? Se você conseguir responder isso, o programa de hoje foi show, né? Professor? Isso aí, Flávio. E a gente volta sempre. Primeiro, porque você quer. E segundo, porque a gente fala sério. Beijo. Tô besta. O Brasil tem corrupção, criatura? Tem. A nossa repórter Maria Yamakawa. Yamakawa, certo? Acertei! Colar na prova da escola é cidadania? Não. Olha, meus alunos, a maioria que eu fico assim olhando, todo aluno cola, né? Mas eu acho que... E o professor que deixou o aluno colar também não é cidadania? Não é cidadania. É cidadania? Não. Acho que tem que mudar esse comportamento. Né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis do mundo é aprender a ser cidadão. Eu acho que eu não sou, não. Eu erro pra caramba. Você faz alguma coisa assim, quando está sozinho, Flávio? Não, quando você está sozinho, que ninguém está te vendo, quem é você? Eu sou Flávio Henrique.